Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Maria Castelo Branco, com a Adriana Cardoso e com a Lina Rosas. Ouviram bem? É um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. E esta semana, para surpresa de ninguém, Leonor Rosas continua a abandonar-nos, continua à distância. Mas com muitas saudades. Pois. Eu acho que ela está a gostar muito. Aliás, está a apanhar mais sol do que nós. Quer dizer, agora que o anticiclone dos Açores, o anticiclone dos Açores voltou a abençoar-nos e, portanto, quero só dizer que estas tempestades fizeram com que eu percebesse o que é o anticiclone dos Açores. Sempre ouvi falar. Não era aquela coisa tipo em geografia que tipo nunca ninguém percebia bem, mas que estava tipo em todas as perguntas. Sim, mas depois há aquele ditado popular de só faz falta quando se vai embora. E eu estava a sentir muita falta do anticiclone. E agora já percebi o que é. Mas vamos ao que interessa. E esta semana nós temos um tema especial para vocês. É uma coisa que está a assolar os Estados Unidos, mas também o mundo. Está a ter reverberações até Inglaterra, com Keir Starmer, a França, com Macron, até Portugal, com algumas pessoas envolvidas nos mais de 2 milhões de ficheiros, 3 milhões de ficheiros que foram lançados no caso Epstein, nos ficheiros Epstein Files, que foram contra a vontade de Donald Trump, lançados ao público no início deste ano. E nós vamos fazer um episódio especial dedicado a este trama. E começo por ti, Adriana, para nos levares um bocadinho atrás. Antes, aliás, do teu nascimento. E do teu? Sim. E do da Leonor? Mas tu és de 2000 e eu gosto. Pronto, enfim, tu gostas sempre de fazer Nós esse só ponto. gostamos de fazer bullying quando tu seres de 2000. Vocês gostam de fazer bullying comigo, ponto. Vocês arranjam sempre alguma forma. Para os nossos ouvintes, por favor, se vocês não viram os reels publicados no Carrossel a propósito do quase esgotamento do Tivoli. E a Adriana a cantar Mama, música muito Not Safe for Work. Isso. Mas por favor, take us back, por favor, aos anos 90, 80, 90, aliás. Antes até, sim. Ao início deste trama Epstein e Ghislaine Maxwell. The floor is yours. É primeiro que tudo necessário explicar como é que Jeffrey Epstein apareceu e como é que se tornou a figura absolutamente relevante que se tornou para uma elite americana, especialmente porque tal só pode ter sido feito com a fortuna que ele tinha, e portanto é importante perceber como é que alguém que nasceu em Coney Island com uma família muito classe média baixa conseguiu almejar e chegar onde chegou, e também explicar que é este início dele que comprova exatamente o tipo de pessoa em que ele acabaria por se tornar. O Jeffrey Epstein apareceu na Dalton School, mais ou menos nos anos 70, que é uma das escolas privadas mais conhecidas de Manhattan. É a escola que, inclusive, é a inspiração para Gossip Girl. Portanto, é uma escola privada muitíssimo conhecida, da elite financeira americana. Começou logo na Dalton School a perceber-se o tipo de pessoa que Jeffrey Epstein era, porque ele fingiu que tinha um curso universitário, que tinha conseguido tirar a faculdade, e isso era manifestamente falso. Dentro da Dalton School conheceu pessoas que o apresentaram ao, na altura, CEO da Bear Stearns, o Alan Greenberg, e o Alan Greenberg, tendo ficado absolutamente apaixonado por ele, porque ele era de facto uma pessoa com enorme charme e muita capacidade de ser charme, apresentou a um dos vice-presidentes na altura do Bear Stearns. Ele começou logo a ter um cargo muito específico na divisão mais séria do Bear Stearns na altura, que era a divisão dos pacotes financeiros consolidados
dos CDOs, que depois, no fundo, acabaram por causar o colapso da bolha financeira depois também em 2008. E já aí mostrou-se logo aí o tipo de carácter que esta pessoa tinha, porque descobriram dentro do Bear Stearns que ele tinha mentido no seu currículo, que ele de facto saiu da Dalton School tendo dito que tinha um curso universitário e percebeu-se que as qualificações que ele tinha dito para trabalhar na Bear Stearns não eram verídicas, eram todas falsas, e quando foi confrontado pelo seu superior, ele conseguiu numa entrevista convencê-los a não o despedirem, numa coisa que era absolutamente impossível de, supostamente, não ser despedido, que é mentires no teu currículo num dos maiores bancos de investimento do mundo. Acontece que ele também, desde aí, se percebeu exatamente como é que ele geria as coisas, porque andava envolvido com a filha do Alan Greenberg e aparentemente envolvido de uma forma que ele tinha informação que trazia alguma vergonha à própria família e, portanto, lá foi mantido. A partir daí, isto pode parecer absolutamente irrelevante, mas não é. Ele começou a gerir, saiu do Bear Stearns para gerir fortunas dos multibilionários mundiais, e a figura mais importante que me interessa ressalvar é o Les Wexner, que era o bilionário dono de marcas como, por exemplo, a Victoria's Secret, que foram o embrião da forma como Jeffrey Epstein conseguiu começar a controlar a vida de mulheres, porque tendo-se tornado o trustee, e peço desculpa pelo anglicismo, mas não dá para traduzir isto para português, tendo-se tornado de uma forma absolutamente inconspícua e estranha o trustee do Les Wexner. Imaginem, uma das pessoas mais ricas do mundo, com uma mulher e com uma família, e do nada o Jeffrey Epstein é que estava responsável por gerir toda a sua fortuna. Percebeu-se logo desde aí, e de tudo o que nós sabemos até agora, que o Les Wexner e o Jeffrey Epstein mantinham de alguma forma uma relação romântica, que permitiu ao Jeffrey Epstein manter um conjunto de provas que podiam ser bastante embaraçosas para o Les Wexner, e portanto conseguiu tornar-se absolutamente multimilionário pelo facto de ter utilizado chantagem sexual com uma pessoa. A partir daí, vou transitar rapidamente, e estamos a falar de fim dos anos 80, vou transitar rapidamente para início dos anos 2000, 2002, 2003, 2004, para a Flórida, onde ele tinha uma das suas mansões favoritas, em Palm Beach, e começou a acontecer um fenómeno em West Palm Beach, porque Palm Beach é a zona megalómana dos ricos, mas no fundo West Palm Beach, que é com uma ponte de diferença de Palm Beach, é onde vivia famílias bastante pobres, e começou-se a perceber que a escola da zona, muitas raparigas, jovens raparigas, evidentemente porque estavam no ensino secundário e no ensino médio, apareciam com centenas de euros nos bolsos, e isso era absolutamente estranho. Até que a polícia em West Palm Beach recebeu um telefonema de uma mãe a dizer que a sua filha tinha sido convidada para ir à casa de um bilionário em Palm Beach e que tinha-lhe sido dado centenas de dólares, na altura $300, para ela lhe fazer uma massagem. Então a polícia começou a investigar. E percebeu que Jeffrey Epstein, as pessoas que trabalhavam para ele, traziam raparigas do secundário para a casa dele para supostamente o massajar, mas no fundo acabavam por ser agredidas sexualmente por ele. E eu digo agredidas sexualmente porque uma criança e menor de idade não pode fazer sexo consensual com um homem, portanto, e muito menos pressionada, portanto, evidentemente que agredidas sexualmente. E neste momento, e depois de se desenrolar este caso, percebeu-se que era o embrião da rede de tráfico que ele criava, porque ele não levava só, ou seja, não eram só levadas jovens mulheres e crianças para lá, e adolescentes para a casa dele, mas era-lhes pedido a elas que trouxessem também amigas. E portanto começou-se a perceber que o propósito dele não era só violentar efetivamente mulheres, mas era consecutivamente ter dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de crianças e de adolescentes a serem vitimadas por ele. Isto culminou no facto de a Procuradoria-Geral local na zona ter um caso muitíssimo sólido para apresentar contra ele por solicitação de prostituição, por agressão sexual a menores, por tentativa de tráfico de menores, por variedíssimas coisas. Mas aqui entra a primeira componente política, que acho que é muitíssimo relevante ressalvar, que é, até ao dia de hoje, com um caso tão sólido, não se consegue perceber como é que o District Attorney, na altura, que era o Alex Acosta, permitiu que ele negociasse um acordo absolutamente básico que lhe permitia ficar 2 anos numa prisão absolutamente de baixa segurança, com um passe para ele sair da prisão diariamente. Só tinha que dormir na prisão e podia estar 12 horas
por dia fora da prisão para, entre aspas, trabalhar, mas nos seus escritórios onde continuava a traficar mulheres, e veio-se a perceber claramente que Alex Acosta e o governo federal, e, aliás, há um juiz que lançou esta decisão, de forma ilegal chegaram a um acordo com Jeffrey Epstein, porque ele tinha advogados e influência enorme, e, portanto, percebe-se aí que desde aí que Jeffrey Epstein tinha uma enorme influência no governo americano, porque Alex Acosta mais tarde tornou-se o responsável do Departamento de Transporte de Donald Trump, curiosamente, e quando rebentou o caso depois que o FBI montou contra Jeffrey Epstein e saíram decisões judiciais a comprovar que, de facto, Alex Acosta tinha dado um acordo que nem sequer é uma palmadinha no pulso, aquilo foi muito para além do que isso, e aliás permitiu que ele continuasse a traficar mulheres em vez de estar preso. Alex Acosta teve que se demitir e percebeu-se exatamente porquê, pelas ligações que Donald Trump acabou por ter. Eu vou passar para vocês, mas eu queria com esta introdução para as pessoas perceberem que todas as pessoas que neste momento estão a dizer bom, até de facto o FBI ter começado esta investigação e terem começado a sair coisas pós-Me Too, não dava para saber que tipo de pessoa é que o Jeffrey Epstein era. Dava, porque ele já tinha sido condenado, já era uma pessoa condenada e sabia-se que tinha sido condenado por crimes sexuais, embora tivesse sido solicitação para prostituição apenas e por aliciamento de menores, já sabia que ele tinha sido uma pessoa condenada e que tinha passado tempo na prisão, e portanto todas estas pessoas, os nomes Chomskys do mundo, os Bill Clintons do mundo, O Príncipe André? o Príncipe Andrew, que posso falar também a seguir porque é uma parte muito importante desta história. Ele vai pedir dinheiro ao Epstein quando o Epstein já tinha sido condenado. Exatamente, já posso falar a seguir para as pessoas perceberem que desde o embrião desta história, e é importante dizer que as mulheres que foram traficadas já em West Palm Beach e anteriormente as irmãs Farmer em Nova York já tinham feito queixa ao FBI e tinham sido absolutamente ignoradas. Portanto, se as primeiras vítimas tivessem sido ouvidas pelas instituições americanas e Jeffrey Epstein de facto tivesse sido julgado de forma conducente aos crimes que ele tinha cometido, esta barbárie não tinha acabado por chegar onde chegou. Eu vou pegar nisto, Leonor, para nesta introdução brilhante que a Adriana fez, para te perguntar, e a forma como ela deixou esta introdução, para te perguntar, nós já falámos em off várias vezes sobre isto, tu ficaste, e nós também, muito afetada com os fecheiros, com as imagens, com os testemunhos destas mulheres, e eu queria perguntar, e na verdade pedir-te para falar sobre isso, no facto absurdo que a Adriana reportava e dizia, que é que não basta as vozes de dezenas e dezenas e dezenas de mulheres a dizer que isto lhes aconteceu. É preciso mesmo as pessoas verem e encararem para finalmente acreditarem, e muitas, aliás, não acreditam e continuam a fazer chacota e continuam a gozar. Exemplo português, o não sei quantos, nem sei o nome dele, o Numeiro, que é um traste, e desculpem ter que dizer aqui, porque pôs uma fotografia alterada dele e do Jeffrey Epstein para ter clout nas redes sociais, não é? Mas sim, é mais uma vez um caso em que dezenas e dezenas de mulheres não contam. Sim, eu acho, sem dúvida, e acho que esse é um dos pontos fundamentais sobre este caso. Eu acho que a Adriana fez um excelente apanhado de quem é o Jeffrey Epstein e destas suas origens como um homem do sistema bancário e financeiro que acumulou uma enorme fortuna, cuja origem e as condições de acumulação nunca ficaram inteiramente claras, e que é uma espécie de con artist desde o início da sua carreira, com estes grandes investidores privados, com esta criação de um circuito de grande influência financeira e depois política, com o qual, em torno do qual e com o qual cometeu os crimes que agora estão a vir ao de cima. Mas eu acho que há algumas coisas que são importantes destacar, exatamente relacionado com isso que tu disseste sobre o testemunho das mulheres, das sobreviventes do Jeffrey Epstein. Em primeiro lugar, dizer que o Epstein não é por muito que seja um caso com contornos especialmente sórdidos e sinistros, o Epstein não é uma anomalia do mundo em que nós vivemos. É pelo contrário, eu acho,
um sintoma do mundo em que nós vivemos. E eu acho que há duas coisas aqui muito relevantes. Em primeiro lugar, é duas ou três. Em primeiro lugar, é o sintoma de um mundo em que, mesmo que sejam dezenas de mulheres a falar, a fazer queixas, a ir para a frente com processos, a voz delas não interessa. Ou seja, a menos que exista uma prova escrita, uma prova visual, a menos que existam homens a corroborar o seu testemunho, o que quer que seja, podem surgir dezenas de mulheres que se dirigem à justiça para dizer que foram violadas quando eram crianças e isso não importa nada. Pode haver mulheres que escrevem sobre isso, que o acusam em tribunal, que vêm a público com toda a coragem e isso durante anos e anos e anos pouco ou nada interessou e, como tu disseste bem, agora continuem muito sem interessar, porque a verdade é que os ficheiros vieram comprovar coisas que elas já tinham dito na sua maioria e que foram largamente ignoradas. Aliás, algumas delas na imprensa na altura foram gozadas, disseram que eram malucas, disseram que se puseram a jeito para estas coisas lhes acontecerem, como se elas fossem, quer dizer, de uma forma que é especialmente perversa porque elas eram crianças. Há mulheres que se queixam e que contam estas histórias quando tinham 12 e 13 anos e de verem outras raparigas dessa idade, ou seja, crianças a entrar na puberdade. Ter isso em consideração. Em segundo lugar, dizer que acho que isto é também enfim, um sintoma de um sistema em que nós somos socializados para achar sexualmente interessante a violência e a humilhação. Basta ver qualquer site pornográfico que está cheio de vídeos que muitas vezes ensinam a sexualidade aos mais jovens, em que as mulheres são humilhadas, não retiram qualquer prazer do ato sexual, às vezes são publicados mesmo vídeos de violação nestas plataformas, ou quando não é literalmente uma violação, às vezes quase que se finge que assim é, em que as mulheres são insultadas, em que o seu corpo é basicamente usado para receber o prazer do homem, e que há uma cultura em torno disso, uma cultura em torno da ideia de que ter poder é também poder dispor à vontade do corpo das mulheres, do corpo das mais fracas, como uma espécie de inclinação sexual que eu acho que é societal para a submissão e para a violência contra aqueles que nada Uhum. podem. Daí também estes atos de violação e de pedofilia, mais do que ser, é muito importante discutir do ponto de vista da perturbação mental e etc, mas é também muito importante discutir como há um contexto societal geral que faz com que dezenas, centenas, milhares de pessoas queiram ir participar em festas ou gostassem de participar em festas ou queiram ir violar a mulher do vizinho porque há esse interesse no corpo que é totalmente submisso, no corpo que se pode pôr e dispor, que se pode bater, que se pode deixar inconsciente, que se pode penetrar da forma que se quer. E acho que essa é uma das grandes questões à volta disso, e nisso lembrou-me muito do que foi falado, e a Manon Garcia tem um livro sobre isso chamado Viver com Homens, do que foi discutido sobre o caso do Pellicot, em que disseram que o Dominique Pellicot é um monstro, certo, o Jeffrey Epstein também, mas e todas as outras pessoas à volta deles que entraram no seu jogo, que quiseram ir violar pessoas, no caso inconscientes, no outro crianças, quer dizer, acho que há muito mais para além da patologização. E finalmente, também já para deixar aqui só uma ponte para o próximo, acho que há uma grande questão aqui sobre outro fenómeno estrutural, que é este sentimento de impunidade dos super ricos, dos super poderosos, que se arrogam o poder de dispor sobre o corpo e das vidas de quem quiserem. E dispor sobre o corpo e as vidas pode significar muitas coisas. Neste caso significa uma submissão sexual total. E acho que a seguir na próxima ronda podemos exatamente falar sobre isso, como é também um sintoma que figuras de vários quadrantes políticos, pela sua enorme influência e poder, tenham querido com muita vontade de participar nisto e passado pano para o Jeffrey Epstein, ou desculpando as suas ações. Sim, eu vou pegar nisso, aliás, que tu disseste, para fazer esta ponte para a próxima ronda, que é esta elite que é revelada no mundo inteiro, que é uma elite impune, que age com sentimento de impunidade e que ajuda à impunidade. Jeffrey Epstein durante anos e anos e anos. E isto está, e dizer na introdução que isto está a abanar o mundo inteiro. Isto não está só a abanar os Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos principalmente, não é? Até porque Steve Bannon, por exemplo, está altamente implicado, e não só implicado, como continua em muitos sentidos
standing behind, não é? Atrás de Jeffrey Epstein em muitas coisas, continuou durante muitos anos. Donald Trump, que aliás fez uma campanha para a presidência dos Estados Unidos sobre esta coisa das elites e do povo, que ele fazia parte da elite que não era corrupta em Washington, ele sim era a voz, a mensageiro do povo para os altos cargos do poder, porque ele era mais próximo e era quem compreendia o povo. E cavalgou as teorias da conspiração da sua base, da base MAGA, sobre o caso de Jeffrey Epstein. Cavalgou, aliás, incendiando as bases e dizendo que de facto há estas conspirações do poder, conspirações ligadas, e deixou o QAnon, por exemplo, que foi uma das grandes coisas da sua, ou um dos grandes fatores da sua eleição logo em 2016, e depois continuou até 2020, continuou até agora. Há muitas teorias da conspiração, muitas vezes muito antissemitas, por exemplo, até ligadas a Jeffrey Epstein, que Donald Trump deixou andar, cavalgou. Foi uma das coisas que o elegeu, foi ele dizer que ia release the Epstein Files, que ele ia deixar que o povo soubesse o que é que verdadeiramente estava a passar nos corredores do poder, nas sombras do poder. E ele depois, quando é eleito, não só não quer que os Epstein Files saiam, como ele faz ativamente, viola leis do tribunal para não deixar que os Epstein Files venham a público. Isto já desde o verão, que estava a magoar a sua base, a base MAGA, já desde o verão que estava a fazer com que os níveis de popularidade de Donald Trump caíssem. Isto é particularmente grave porque as midterms estão já aí, são este ano, estão quase a vir. Os democratas, aliás, grande parte da inação dos democratas deve ser isso, é porque eles acham que se mantiverem calados e quietos que vão conseguir ganhar as midterms. Eu tenho dúvidas, mas Donald Trump, de repente, quando os Epstein Files não conseguem mais ser guardados e Donald Trump tem de facto que os lançar a público, são tantos, há tanta coisa, é uma coisa extraordinária. Eu estava a ver aqui, há uma reportagem muito interessante do New York Times, que sabem aquela coisa dos minutos a ler, demora 51 minutos a ler, que são as coisas que eles já descobriram só até agora, mas são tantos milhões de páginas que eu acho que isto vai demorar tanto, inclusivamente há lá files que não são nada. Portanto, aliás, há lá files que há pessoas que especulam que tenham sido postos lá para desviar, para fazer cortinas de fumo, etc. Posso só dar o número? Uhum. O New York Times relata e reporta que seria preciso à volta de 70 pessoas durante 4 meses seguidos só para ler os documentos todos, não é para os entender e conseguir, no fundo, tipo, perceber o que é relevante ou não. Só para os ler de uma ponta à outra. Não, é esta a magnitude. É o extraordinário, não é? Mas sobre isso, sobre as coisas que já se sabem e sobre a elite corrupta, para passar, e eu acho que aqui vou fazer só uma intervenção de ponto e depois passo para vocês. Nós temos agora acesso a, não só, como vocês falavam, Noam Chomsky, como Woody Allen, que também não surpreende ninguém, mas na Escandinávia, nos países da Escandinávia, isto está a ser verdadeiramente um caos. A Inglaterra está a ser um caos. E, por exemplo, a Escandinávia, não há nenhum país naquela região tão afetado como a Noruega, porque se vocês virem, reparem, tem uma embaixadora norueguesa, muito embaixadora no Médio Oriente da Noruega, muito poderosa, que está afetada. Tens a princesa norueguesa, que está incluída nos Epstein Files. Tens o presidente, que é norueguês, o presidente do Fórum Económico Mundial. E isto é um escândalo, que é Boris Brande, não sei se estou a dizer bem o nome dele, que está afetado e está dentro dos Epstein Files. Vocês têm o assessor de segurança do Ministro de Segurança Nacional da Eslováquia. Tem inclusivamente o Dalai Lama, que está mencionado nos files. O Dalai Lama já veio dizer que não teve nenhum encontro nunca com Jeffrey Epstein. Quer dizer, tens o Jack Lang, que é um dos grandes figuras da cultura francesa, que está envolvido e que teve agora, inclusivamente, de se demitir da presidência do Instituto Árabe Francês por causa do envolvimento nos Epstein Files. Mais grave ainda é que os Epstein Files, o que se sabe até agora, pode fazer, está a dar um grande problema no Reino Unido, porque pode fazer com que Keir Starmer tenha que se demitir. Uhum. Isto é extraordinário. Nós cá em Portugal temos também menção à Casa Pia, portanto há agora jornalistas portugueses que estão a fazer essa investigação para saber se de facto o que aconteceu está relacionado, se o caso da Maddie McCann está relacionado.
pelo que eu vi, temos também um ex-assessor do ministro da Segurança, que é um embaixador, que acho que é se eu não estou em erro, desculpem-me, perdoem-me o lapso, mas Carlos Dias, se for ele, porque está lá, está associado a Jeffrey Epstein, porque o Jeffrey Epstein diz-lhe que gostou muito do tempo que passou em Portugal, que era um dos destinos favoritos. E que ele queria mudar-se para cá? Queria mudar-se para cá e convida Carlos Dias a ir ter com ele à mansão dele em Nova Iorque. Portanto, há pessoas portuguesas, há pessoas francesas, supostamente, quer dizer, especula-se o Dalai Lama, porque aparece lá, quer dizer, já viram. Isto é mundial e tem que ver com uma elite mundial que durante muitos anos passou impune. Em relação a Keir Starmer, que eu gostava de focar, Keir Starmer está sob escrutínio porque ele supostamente sabia, porque o embaixador agora aos Estados Unidos, nomeação política, está envolvido no caso, nos fecheiros de Jeffrey Epstein, bastante envolvido, e Keir Starmer foi ao Parlamento inglês dizer que não sabia de nada e depois foi dizer que sabia. E aqui o grande problema é, porque é que ele mentiu, e 2, se ele sabia, porque é que o nomeia, ou seja, porque é que é cúmplice deste sentimento de impunidade. Isto não é que Keir Starmer esteja envolvido, porque ao que se sabe agora, pelo que eu sei, Keir Starmer não está envolvido. Mas este é o problema, e eu acho que isto se consegue associar a vários casos de abuso, vários casos de violência sexual, de assédio sexual, que não são da enormidade que é o caso de tráfico humano de Jeffrey Epstein, mas é quantas pessoas é que vocês conhecem à vossa volta, homens e mulheres, que deixam passar, ou seja, que sabem que a pessoa imediatamente ao lado delas, com quem elas privam diariamente ou semanalmente, ou o que seja, é um agressor sexual, ou que é um abusador, e deixam passar, e estão ok com isso. Porque o que esta pessoa faz em privado não me diz respeito. Estão absolutamente ok. Como Keir Starmer aparentemente estava ok com o seu embaixador nomeado aos Estados Unidos ter privado e ter feito parte de coisas que o Epstein fazia. Ou pelo menos ter sido bastante conivente. Porque Keir Starmer também é conivente. Isto é importante. Para lá do escândalo mundial que isto é, da elite corrupta que isto revela, e também da fragilidade da mensagem de Donald Trump e da mensagem populista que agora faz boomerang e vem para cima dele, é a conivência de tantas e tantas e tantas pessoas que não têm que ter sido agressoras, mas que fizeram parte do escândalo e fizeram parte, moralmente, são condenáveis porque estiveram absolutamente ok e não fizeram nada em relação ao que sabiam, nada em relação aos escândalos de violência sexual que elas tinham conhecimento. E isto não é só quando são casos surreais, isto também é quando são casos do dia-a-dia. E agora que já dei aqui um taste de figuras da Escandinávia à Ásia que estão envolvidas nisto, eu queria pensar para ti, Adriana, porque tu também tens mais pessoas para nos falar, porque isto são, infelizmente, são milhões, eu estou-me a rir porque nervoso, para nos explicares, para continuares o teu pub crawl à volta de vários sítios onde Jeffrey Epstein estava, e esteve envolvido particularmente a ilha de Epstein, porque ele não estava só Palm Beach, não estava só em Nova Iorque, tinha também uma ilha privada onde se realizavam várias coisas horrendas. Era chamada a Ilha das Orgias. Exato. Não é que orgias sejam horrendas, já agora quer só fazer um parênteses. Não, é só é horrendo tipo quando se fala de Exato. É que era com crianças, não é? Sim. E não só, porque supostamente tinham um alçapão onde... Eu já vou entrar em tudo isso. Pronto. É importante transitar. Eu fiz aqui fiz a linha temporal até ele de facto ter sido preso, e depois ele começou a utilizar a Little St. James Island, que é a ilha dele, nas Ilhas Virgens Americanas. Começou a utilizá-la como o seu poiso para todas as coisas mais horrendas que alguém possa imaginar acontecerem. E eu não estou a falar só na ótica daquilo que será nos Epstein Files, porque eu acredito que com tanto material produzido pelas vítimas, bastava ouvir as vítimas e bastava ouvir as pessoas que trabalharam lá para perceber isto. E gostava de começar com uma figura, que é o Prince Andrew, que foi rapidamente, quando saiu e quando pós-Me Too, vítimas como a Virginia Giuffre disse a ligação que tinha com o Prince Andrew, ninguém acreditou nela. Ela produziu uma fotografia em que estava ela
uma menina de 16 anos com o Príncipe Andrew abraçado Agarrada da pela cintura cintura. e com a Ghislaine Maxwell atrás no apartamento em Londres de Ghislaine Maxwell. A família real afastou-se rapidamente, a rainha e tudo o que sabe até agora partiu-lhe absolutamente o coração, mas fez um afastamento claro e conciso. E supostamente era tipo o filho favorito dela. E era o filho Sim, favorito dela. era mesmo. Mas posso só fazer aqui Sim. um parênteses? A forma como eu já falei aqui a semana passada de uma série sobre a entrevista do Príncipe Andrew sobre isto, mas a forma como o Príncipe Andrew fala, E negou, eu ia falar sobre isso. mas é que não é só negar, é que a forma como ele fala disto denota uma absoluta falta de noção do problema que é ele ter estado envolvido com uma miúda de 16 ou 17 anos Exatamente. e ter estado envolvido com o Jeffrey Epstein, porque ele nunca pede desculpa, ele nunca diz nada. E nega tudo. Mas é que, repara, o negar é que quantas pessoas tu não vês agressores, acusados, pessoas acusadas de agressão sexual que negam e tal. Mas é que mais do que negar é ele não ter noção da gravidade da acusação. Certo. Ou seja, porque ele está ali naquela entrevista que vale mesmo a pena ver, porque eu acho mesmo que ele não tem. Há uma falta de sequer. É tipo aquelas pessoas que são burras porque nem sequer têm noção que são burras. Ele é agressor e nem sequer tem noção que é agressor. Exatamente. Por exemplo, nessa entrevista, só para pegar num ponto, nos relatos que a Virginia Giuffre fez na altura ao FBI, foi muito clara em explicar que a Ghislaine Maxwell o levou a uma discoteca em Londres e que ele estava a suar profusamente para cima dela. Isso foi-lhe perguntado na entrevista e a resposta dele foi: a coisa mais sinistra do universo. Não, uma das provas de que isso não é verdade é que eu tinha uma condição médica que me impedia de suar. Por causa da guerra. Por causa da guerra, tipo, sou Tomava herói da coisas guerra. de adrenalina e não sei o quê e Epá. não podia suar. A falta de noção. Isso deu imensos memes no Reino Unido. Imensos. E tipo, estava num Pizza Express com a minha filha no dia em que supostamente eu tirei aquela fotografia. Sim, Tipo, temos não a vai. fotografia, portanto, enfim. Mas porque é que eu peguei no Príncipe Andrew? O Príncipe Andrew era uma das pessoas que visitava com regularidade a ilha. E nos primeiros relatos que a Virginia Giuffre faz, corroborados por um dos trabalhadores de mais confiança de Jeffrey Epstein, é que ele diz claramente, esse trabalhador, que um dia chega à zona da piscina, o Epstein não estava nessa zona, mas estava o Príncipe Andrew dentro da piscina com uma miúda, só com a parte de baixo do biquíni, sem a parte de cima do biquíni, a roçar-se profundamente nela e, portanto, evidentemente, numa coisa com cariz sexual, e ele repara, olha e vê claramente que é o Príncipe Andrew. Portanto, não há só fotografia, não há só a declaração da vítima, há pessoas de facto que testemunharam e que viram. Tal como viu, por exemplo, Bill Clinton na varanda e dizendo claramente, e as próprias vítimas dizendo que não viram nenhum comportamento sexual inapropriado, mas efetivamente ele esteve na ilha e efetivamente fazia parte da vida de Jeffrey Epstein, porque, por exemplo, sabe-se que um dos grandes filântropos e financiadores da Bill Clinton Foundation, e que aliás fez parte numa viagem que ele fez à África do Sul com a Ghislaine Maxwell, era de facto Jeffrey Epstein, e nesse avião que foi para a África do Sul estavam raparigas menores de idade dentro do avião. E é por pegar neste ponto que eu quero aqui fazer um ponto prévio. Há muita coisa nos fecheiros Epstein que sim, é abuso sexual de menores. E acho que está-se a chegar a um ponto que as pessoas estão a dizer assim: bom, mas o Bill Clinton de facto, no fundo ele não andou envolvido com miúdas, do que sabe até agora, não andou envolvido com miúdas menores de idade. E portanto não se sabe de facto dele ter estado envolvido efetivamente com miúdas menores de idade. Mas ele sabia que isto existia. Ele Exato, não pode mas é ter que é feito. isso. Ele não pode ter feito 30 visitas àquela ilha sem saber que aquilo existia. Mas é que esse é o grande problema disto tudo. Ele não pode ter perpetuado uma relação com Jeffrey Epstein depois de ele ter sido condenado em 2007 sem saber que de facto ele tinha envolvimento com miúdas menores de idade. Ele não podia ter a Ghislaine Maxwell a fazer viagens com ele e a ser uma das vozes ativas na Bill Clinton Foundation e a ir ao casamento da sua filha e achar que isto é tudo normal e que é tudo possível e que não há absolutamente problema nenhum. E há aqui outra camada mais relevante que eu acho que é importante explorar, que é: o The Daily fez um podcast em que falam do que eles conseguiram de facto perceber até agora, e fizeram na quinta-feira passada, do que conseguiram perceber até agora dos Epstein Files. E a coisa que me deu mais asco, acima de tudo, de perceber, é que muitas destas pessoas, Deepak Chopra,
o atual secretário do comércio de Donald Trump, muitas pessoas que de facto, Elon Musk, muitas das pessoas que de facto privaram com Jeffrey Epstein, tratavam-no como um confidente e um amigo. E portanto diziam-lhe, de facto, tu és muito meu amigo, eu estou a passar problemas matrimoniais e portanto quando é que eu posso ir à tua ilha para me restabelecer? Ou seja, ele era visto como uma figura de confiança para estas pessoas. Acho que isto diz tudo da impunidade desta gente, que acham que é razoável e normal tu teres uma relação. O Joe Rogan, com todas as falhas que eu lhe digo, acho que ele é um pacóvio e é uma pessoa horrorosa, mas ele disse isto muito bem, que é: tentaram fazer a ponte para eu de facto ir ao apartamento dele em Nova Iorque e mais tarde para ir à ilha dele. De tudo o que eu sabia até então, eu sabia que não podia privar com esta pessoa e que não queria ter sequer uma conversa com ele. Tipo, era evidente que estas pessoas que vêm todas dizer agora, e queria terminar com isto, Hillary Clinton vai estar à frente de uma comissão de inquérito no Congresso exatamente sobre esta questão. E vou terminar com essa parte, mas pronto, relativamente a isto, todas as pessoas que estiveram envolvidas em termos de relação com ele deviam saber. Vou dar um exemplo. Eu tenho imensa empatia pelo facto da Melinda Gates e saber-se que ela apanhou uma doença sexualmente transmissível do marido por ele ser envolvido com prostitutas russas que, por acaso, não sei se são prostitutas russas ou eram menores que tinham sido traficadas por Jeffrey Epstein. Portanto, o facto de chamar prostitutas até a mim é algo que me impacta. Tenho imensa comoção e compaixão e claro que nenhuma mulher merece apanhar uma doença sexualmente transmissível do ex-marido sendo traída desta forma. Mas ela sabia que o marido tinha uma relação com Jeffrey Epstein. Ela sabia, ela privava também com ele. Uhum. E portanto, todas também, as mulheres, também os familiares, também as pessoas de confiança que achavam que era normal que os seus cônjuges, que os seus namorados, que os seus maridos, que os seus familiares privassem com uma figura sinistra como ela, na minha opinião também devem ser responsabilizadas. Vou só terminar dizendo isto. É engraçado que o Congresso não quer ouvir Bill Clinton. Não é Bill Clinton que querem ouvir, a pessoa que aparece nos logs das visitas à ilha 30 vezes. Querem ouvir Hillary Clinton. E relembrem-se que Donald Trump colocou no primeiro debate que ela teve com Donald Trump as supostas e acusadoras de Bill Clinton à frente no palco enquanto estava a ser o debate, e não era Bill Clinton que estava no debate, era Hillary Clinton. E foi uma mulher que passou por todo o vexame possível da associação aos Epstein Files e vai passar outra vez. Sim, mas ela também sabia, não é? Não, mas é esse o ponto, ou seja, e Donald Trump não. Sim, e Donald Trump está a passar pelos pingos. Sim, não sei, porque isto está, de facto, agora as pessoas do MAGA, eu acho que está a fazer um selection bias, só tens tipo malta completamente louca da cabeça que continua a apoiar o Donald Trump. E tiveste pessoas tipo a Lauren Boebert e a Marjorie Taylor Greene e o Thomas Massie, que muito mega, tipo dos principais mega que existiram, e que foram eles que, desculpem o anglicismo, they broke ranks e votaram favoravelmente a serem libertados de Epstein Files. Essa é a questão, eu acho que ele está com um problema grave. Leonor, passo para ti com um pedido de síntese no meio disto tudo, porque eu agora estou a fazer o teu papel, nós estamos com pouco tempo já. Estamos com muito pouco tempo. E só dizer algumas coisas que eu acho relevantes. Acho que há muita coisa foi mencionada por vocês, não vou repetir o nome das figuras. Eu acho que muitas vezes se tem feito esta distinção, que não deixa de ser uma distinção importante e que em muitos casos ainda é preciso ser feita, sobre quem é que foi a uma festa na ilha, quem é que participou numa orgia com adultos consensuais ou quem é que violava menores. E certo, há distinções aqui importantes a fazer até do ponto de vista criminal, ou seja, ser amigo e ser conhecido de Jeffrey Epstein não é a mesma coisa do que violar uma criança. Isto do ponto de vista legal, claro, de quem é que deve ou não ser punido. Agora, nós podemos ter uma discussão sobre como é que é possível que figuras que se arrogam de uma certa superioridade moral, que acham que têm direito ou que têm perfil para ocupar cargos políticos ou que já ocuparam grandes cargos políticos ou que são, como o Noam Chomsky, grandes críticos do sistema e grandes pensadores, acham normal continuar a ser amigos de uma pessoa que já tinha sido condenada por tráfico e por prostituição de menores e que, para além do mais, havia dezenas de vozes de mulheres e de testemunhos a surgir altamente credíveis, não é? Dezenas de vozes não são inventadas, como nós bem sabemos, a achar que é uma espécie de cabala contra Jeffrey Epstein e a continuarem a defendê-lo, apesar disso, a continuar a incluí-lo nos seus círculos sociais. E eu acho que isto fundamentalmente
quer seja com Bill Clinton, com Bill Gates, com o ex-príncipe Andrew, com a princesa Mette-Marit da Noruega, com a Sarah Ferguson, também era da família real inglesa. O que isto mais uma vez mostra é que há que Epstein foi capaz de construir uma rede de dimensões imensas e que nós ainda mal conhecemos, na qual participavam ativamente centenas e centenas de pessoas. Não quer dizer que todas violassem menores, mas a grande probabilidade é que todas elas soubessem que Jeffrey Epstein violava menores, e isso não foi um problema para se continuarem a dar com ele. E eu acho que esse é um dos problemas fundamentais nesta discussão. Não só dizer, não, este sujeito X só foi a uma festa, não violou nenhuma criança. Para começar, isso ainda não está estabelecido a 100%. E em segundo lugar, quer dizer, não é altamente moralmente repreensível uma pessoa continuar-se a dar com outra que se sabe que prostitui, trafica e viola crianças? Quer dizer, acho que essa, quer dizer, que essa é uma das grandes questões deste caso, e sobretudo que, para mim, acho que Donald Trump continuar impávido e sereno a tentar invadir países para fingir que não é pedófilo, peço desculpa, mas é mais ou menos isto, tal como Bill Clinton na altura bombardeou a Jugoslávia para fingir que também não era abusador sexual, não pode continuar. E acho que há muitas vozes dentro dos Estados Unidos, de vários campos até, que se estão a insurgir, e ainda bem, para se perceber a real dimensão e envolvimento do que é Donald Trump, que já foi no passado condenado por questões de abuso sexual, neste caso com crianças menores. Há pessoas a alegar que tiveram relações sexuais com Donald Trump com menos de 15 anos. Quer dizer, acho que faria sentido olhar-se para isso, não é? E mais uma vez, Donald Trump já tinha demonstrado que era capaz de uma coisa dessas, e aliás aqui já nem é preciso acreditar nas vítimas, ou que seja, é só acreditar na palavra de Donald Trump sobre a filha. E no início dos anos 2000, se eu não estou em erro, num talk show em que ele diz, porque ele era o diretor, ou o que seja, ele era a Miss America, estava sob a tutela dele, e porque ele tinha a marca, e ele, como era o dono daquilo, podia entrar nos camarins e no backstage e o que fosse, e ele gaba-se disso num talk show, a dizer que faz isso porque gosta muito de ver. E já agora as miúdas eram todas com menos de 18 anos, mas mesmo que fossem adultas, porque ele gostava de olhar para os corpos delas, e como ele era o dono daquilo, podia entrar. Quer dizer, mas ele diz isto em televisão nacional americana há 20 e tal anos e ninguém se choca. Isto não desclassificou de ser presidente, sabes? Não, ninguém. Nem isso, nem a Eugene Carroll, que tem nem nada, que conseguiu provar que o que ela disse sobre ele, que ele a tinha violado, não só não era difamação, como ele depois foi condenado no sentido de civil. Foi um processo civil, porque supostamente a violação aconteceu nos anos 90, mas o júri determinou sem qualquer dúvida que de facto havia evidência suficiente para dizer que ele tinha violado a Eugene Carroll. Quer dizer, reparem, não só isto não o desqualifica pelo ser presidente dos Estados Unidos, como a palavra dele, em que ele diz que explora sexualmente mulheres e crianças no espetáculo dele, do Miss America, não sei o quê, que ele diz isto, e isto não é tido em consideração quando as pessoas estão a pensar sobre Donald Trump. Ele admitiu que era predador sexual, quer dizer, isto é ele disse grab him by the pussy, por amor de Deus. Estamos a brincar? Sim, várias vezes, mas repare, eu acho que isto até é pior, porque ele admite isto, depois as pessoas até mas aqueles tempos eram uns tempos diferentes, não aguento. Desculpem, pedofilia não eram assim tanto. Desculpem lá, enfim. Não aguento, já ouvi pessoas a dizer, mas isso sempre existiu. E eram coisas diferentes, percebe? Pronto, e isto... Há boas coisas que sempre existiram e que são más. Precisamente. Tipo, isso não é um argumento. Pedofilia é mau. Acho que podemos dizer. Sempre existiu. Sim, objetivamente. Mas pronto, com isto temos que terminar. Eu acho que o takeaway para quem nos esteja a ouvir é que isto não se passa só lá nas elites corruptas, que efetivamente foram corruptas e impunes, que privaram com Jeffrey Epstein. Não se passa só ali, passa-se em todo o lado, das elites ao povo, de pessoas que são coniventes com atos
nojentos praticados contra mulheres e às vezes contra homens também, especialmente em casos de violência sexual, em que a palavra das vítimas ou das sobreviventes nunca é levada em conta, em que há uma tolerância inacreditável para com os agressores ou os supostos agressores ou pessoas sobre quem recaem suspeitas muito graves. E não se esqueçam quando vos dizem já viram o que fizeram à minha vida, arruinaram a minha vida depois de alegações, normalmente a vida não é Lembrem-se que arruinada. depois, se calhar, podem até ter um upgrade no vosso emprego depois de terem a vossa vida arruinada por uma mulher. Exato. Exato. Olha, Donald Trump é obviamente a pessoa sobre quem nós estamos a falar. Sim, Eu vou passar. obviamente. Eu não. Eu vou passar às nossas recomendações semanais e passo para ti, Leonor, para inverter aqui a ordem, para saber que recomendação. Porque eu acho que a Adriana, eu já sei o que é pá, uma anti-recomendação, não é? Não sei se é bem uma anti-recomendação, Espera, é vou uma fazer discussão com a Leonor. Sim. Cliffhanger. Eu sinto que essa conversa precisava para aí de 5 minutos e Sim. nós já não os temos, por Sim. isso eu estou. Estás a ver? Ela está ali nisto até quando sou eu a moderar. Mas é uma condição intrínseca a mim. Ela tem pânico. Vamos, Leonor. Então, a minha Não tens 5 recomendação- minutos para esta discussão, mas acho que a Adriana vai puxar à mesma. Pronto. Portanto, gera o teu tempo. Não, a minha recomendação é muito rápida. É um livro que eu estive a ler a semana passada, que se chama Memória da Memória, e é um livro de uma autora russa atual, que é a Maria Stepanova. E é um livro de ficção que mistura muito o ensaio com a autobiografia, com a memória da família, e no fundo é uma tentativa falhada, na verdade, e é falhada, não é uma coisa negativa, ela explica, descrever a história da sua família de judeus russos ao longo do século XX, ou seja, desde os seus trisavós até ela, e que é intercalada com reflexões que eu achei muito incríveis sobre a memória, o que nos fica do passado, como é que se vive com aqueles que morreram, com aqueles que já morreram, e é uma leitura densa, mas eu acho que é um livro especialmente bem escrito e que vale muito a pena ler para quem se interessa pela Rússia, pela história do judaísmo, pelos estudos da memória, e fiquei muito impressionada, não conhecia esta autora e recomendo muito. Bom, e eu mal saiu em Portugal O Monte dos Vendavais, o filme, eu fui logo ver, porque a Leonor viu antes em Bruxelas e nós tínhamos estado meses e meses e meses a gozar com tudo o que nós tínhamos visto sobre o filme as duas. Vocês spamaram o nosso grupo. Exatamente, e depois a Leonor Suas heteros. E depois Unapologetic. E depois a Leonor viu antes de mim, disse que era horroroso e eu fui ver. E eu fui com as lentes de que ia ser horroroso. E eu aqui tenho algumas coisas para dizer, que é o filme tem imensas e tremendas falhas. O filme tem a capacidade de complexidade de uma poça rasa. Não dá Aquilo para... é tipo um TikTok gigante, tipo um Aquilo é um- reel gigante. É um reel gigante, é um cruzamento de 50 Shades of Grey com uma das histórias mais difíceis de amor de apreciar, porque é tóxico no seu nível máximo. Uhum. Tem coisas muito cringe, tipo um ponto muito importante e relevante no livro que explora o quão mal eles se tratam, que é o caso de eles porem ovos na cama um do outro e no caso quando a Kathy pôs na do Heathcliff, eles tentaram tornar aquilo numa cena sexual, tipo dele a mexer nos ovos crus, tipo, Sério? que era a vagina dela, tipo uma coisa tipo what the fuck, portanto é muito esquisito. É mesmo muito esquisito. Quando é confrontada com uma coisa hetero, tipo, É não, mesmo. tem algo com uma vagina não é uma coisa hetero. Exatamente. Exato. Exato. Isso foi um bocadinho homofóbico, Leonor. É que o livro eu gosto homofóbico ou heterofóbico, sabes? Certo? Não, eu acho que foi até um bocado heterofóbico. mas Exato, eu estou a dizer, associar não percebe que nós adoramos tipo meter ovos, dedos né? dentro de ovos, sei lá. Não, mas repara que o ponto era tipo a viscosidade dos ovos, não é imitar, tipo, enfim. Eu não. Ai, Sim, é muito esquisito. estou a estragar os ovos, para mim não consigo. Muito esquisito, Que mas nojo. para terminar, só dizendo, não é tão horrível assim. Se vocês estão à espera de hipercomplexidade, se estão à espera de quererem ler uma história muito difícil, de até pensar sobre ela e geri-la, e querem ler a história de uma forma que vos faça chorar, leiam o livro, porque aconteceu-me, quando acabei de ler o livro chorei. Tem uma das... Eu com 14 anos a chorar.
a ler um livro. Tem algumas das frases mais bonitas da escrita das irmãs Brontë. Tem um estilo, elas as duas têm um estilo, as três mas enfim. Quem gosta de Pride and Prejudice comparativamente com o nível de Wuthering Heights é muito diferente. Mas aconselho, no fundo, long story short, ao contrário da Leonor, eu recomendo a irem ver. Recomendas? Sim. Mas é uma anti-recomendação. Não é uma anti-recomendação, porque eu acho que se queres essa complexidade e queres essa envolvência toda, lê o livro. Se queres só ir ver um filme mal adaptado, tipo pornografia suave com Sim. roupas estranhas. sim, Mas com tipo porque- Vera Wang. Mas porquê? Na Aquela Inglaterra coisa de vitoriana. mais vale saberes um bocado da história do que não saberes de todo? Porque deixa-te. Mas é que há outros filmes sobre o E muito Wuthering Heights que são muito melhores. E muito, mais muito vale. melhores. Sim. Aliás, a versão com, desculpa, estava a escapar o nome, o gajo que faz de Voldemort. A mim também me está a escapar, Ralph mas eu sei Fiennes. bem o que estás a falar. O É o Ralph Fiennes. exatamente, essa para mim é a melhor versão porque essa é que explora exatamente o quão Sim, eu também horroroso gosto mais Heathcliff é. Pronto, então, Sim. ok, a minha recomendação é que vejam esse. Já agora, eu quero só fazer um esclarecimento no caso das pessoas tipo, ficarem. Eu adoro este único romance da Brontë, da Emily Brontë, e gostei mesmo muito de ler também. Já sabia que não era heterossexual na altura, não é por isso que eu não gostei de ler, calma. Mas o que eu estava a dizer que era muito heterossexual da vossa parte é a vossa discussão no spam sobre este filme em particular. A minha recomendação não tem nada a ver com isto, tem que ver com Estados Unidos. Por acaso eu vi um filme muito bom sobre o qual ainda não me calei esta semana, e por acaso ainda não falei convosco sobre isto, mas sobre o filme chama-se Game Change, é um filme de 2012 sobre a campanha de McCain e da Sarah Palin em 2008, pá, que está fabuloso. Adoro esse filme, sim. Não, mas é que está fabuloso por várias razões. Primeiro porque eles fazem aquilo em 2012 e o Trump ainda não chegou, mas é que parece, quando vocês estão a ver, parece que eles estão a fazer um shadow Trump. A Sarah Palin é o embrionismo do populismo americano. Pronto, exatamente. E percebes isso, e é escandaloso quando é mesmo escandaloso quando tu ouves as entrevistas que ela dá, que eles replicam no filme muitíssimo bem, porque aquilo é quase documentário. Mas eles refletem aquilo muito bem, que é, ela está a responder às perguntas e aquilo é chocante para o país inteiro dos Estados Unidos, porque ela era governadora do Alasca, o John McCain foi buscá-la, isto não é spoiler, é só para perceberem. E ela depois vai dar entrevistas e não sabe nada de nada. De nada, de nada. De nada, de nada, mesmo. Ela mesmo. dizia que do Alasca dava para ver a Rússia. Mas aqui ainda por cima. Pois era! Não só isso, como isso foi uma resposta a uma pergunta que lhe fazem, que é o que é que ser governadora do Alasca lhe dá para perceber melhor a foreign policy da Rússia, etc. E ela diz, do Alasca eu consigo ver a Rússia. E esta é a resposta dela, pronto. E quando vocês estão a ver estas entrevistas, pensam, eu não sei, pelo menos eu pensei, isto não é assim tão mau. E depois penso, o meu cérebro está comido para eu achar que isto não é assim tão mau. E em 2008 era chocante ao ponto dela ter sido a piada nacional. E depois vocês olham, mas é que não é só para o Donald Trump já agora, é para todos. Cá em Portugal igual. A qualidade das respostas que as pessoas dão em entrevistas, e a qualidade das entrevistas também de certa forma, porque a exigência piorou. Nos Estados Unidos então é gritante. E vocês ficam, pronto, ela não era assim tão má, ela era horrível. E agora também é horrível. E vale mesmo a pena ver, porque isto é o nível da política nos últimos anos teve um declínio assustador, abissal, e que dá um bocadinho de vertigens, porque não sei o que é que vem aí. O John McCain depois, antes de morrer, diz que eu adoro, eu gosto mesmo dele. Sabes que ela é a minha figura política de sempre favorita. Pois, eu também, é dos meus. Está no topo. Pois, a mim está no topo. É um tipo dos bons republicanos ainda. É um tipo espetacular. Sabes que ele disse. Ele para mim só não é muito, porque eu sei que ele era super tolerante e tal, mas ele continua a ser anti-aborto na altura e pronto. Eu ia dizer isso. Eu estou tipo a revirar os olhos à distância. Mas o John McCain era um dos bons. Vai lá, era mesmo. Ele acordou de uma cirurgia a um glioblastoma no cérebro. Sim, ele acordou de uma cirurgia de glioblastoma do cérebro, pediu a ata sem ser medicamente possível pelo médico para ir votar contra reverterem o Obamacare. Portanto, sim, ele era um dos bons. Não, ele era muito
eram tipo, mesmo com valores incríveis. Eu podia estar a falar durante horas Exceto sobre a questão do aborto já. E não só, mas e da pronto. bandeira da Confederação, mas que persegue. Não é, sim, é que ele tinha questões, por isso é que ele não é. Mas eu era o dos republicanos bons, sendo que eu não adoro o Partido Republicano atual. Enfim, vou continuar. Depois da guerra do Civil Rights. Mas isto para dizer, por favor, vejam, porque está muito bem feito o filme e dá para refletir sobre o total descalabro da política nos últimos anos. Quando eu estava a dizer, o John McCain termina, ou seja, ele morre a dizer que o grande arrependimento da sua vida foi ter trazido a Sarah Palin para a sua campanha, porque ele tinha mesmo medo do populismo americano e passou a vida toda a combater o Partido Republicano no populismo, contra o populismo americano, e depois teve o infortúnio de, na campanha, ter escolhido isto. Ele aparentemente não queria, os assessores dele puxaram muito porque eles precisavam de um breakthrough na campanha, precisavam de uma mulher e ela parecia boa, mas eles esqueceram-se de lhe perguntar se ela sabia a distinção entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Spoiler, não sabia nem isso, nem milhentas outras coisas. E com isto temos que terminar este episódio especial sobre Jeffrey Epstein. Não vos deixando esquecer, evidentemente, que temos quase Lisboa esgotada, nosso espetáculo ao vivo, e que não façam com que tudo o que eu digo sobre o Porto seja real, e portanto vejam lá se Pois, sabem que eu pus isso na descrição ontem no post que fizemos e depois pensei, isto parece um bocado chantagem. mas sim, mas pronto, chantagem vale. Lisboa está mesmo quase a esgotar e o Porto também para lá caminha, mas vamos ter que acabar, porque ali nós estamos a fazer sinais à distância stalinista, porque nós estamos muito avançadas. Chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal, e como sempre podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC Notícias. Até à próxima semana. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.